O Livro dos Médiuns, Allan Kardec, por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior. Página 82. Item 10. Os espíritos que ele chama para ajudá-lo a mover a mesa são inferiores a ele? Estão sob as suas ordens? Quase sempre são espíritos iguais a ele, e muitas vezes o ajudam espontaneamente. Pergunta 11. Todos os espíritos são capazes de produzir fenômenos deste tipo? Ou seja, mover objetos? Os espíritos reproduzem tais efeitos? Os espíritos que sempre produzem tais efeitos são sempre espíritos inferiores. Ainda não estão completamente despojados de toda a influência que a matéria exerce sobre eles. Pergunta 12. Compreendemos que os espíritos superiores não se ocupem com coisas que estão muito abaixo deles. Entretanto, por estarem mais desmaterializados, eles poderiam produzir esses fenômenos caso o quisessem? Resposta. Os espíritos superiores têm a força moral, enquanto os outros têm a força física. Quando eles precisam da força física, servem-se daqueles que a possuem. Já não dissemos que eles servem-se dos espíritos inferiores, assim como os homens servem-se de seus colaboradores? Observação de Kardec. Já explicamos que a densidade do perispírito varia de acordo com a natureza dos mundos. Parece que ela também varia no mesmo mundo de acordo com os indivíduos. Nos espíritos moralmente adiantados, a densidade do perispírito é mais sutil e se aproxima do perispírito dos espíritos elevados. Nos espíritos inferiores, ao contrário, essa densidade aproxima-se da matéria. É isso que faz com que esses espíritos conservem por muito tempo as ilusões da vida terrena. Os espíritos inferiores pensam e agem como se ainda estivessem encarnados. Possuem os mesmos desejos e, poderíamos dizer, a mesma sensualidade. Esses espíritos, por possuírem um perispírito mais denso, têm mais afinidade com a matéria e, por isso, eles estão mais aptos a provocar as manifestações físicas. Um homem comum, habituado aos trabalhos intelectuais, cujo corpo é frágil e delicado, não consegue erguer fardos pesados, assim como faz um carregador. A matéria do seu corpo físico é menos compacta e os seus órgãos são menos resistentes. Por isso, ele possui menos fluido nervoso. O perispírito é para o espírito o que o corpo físico é para o homem. A densidade do perispírito é diretamente proporcional à inferioridade do espírito. Essa densidade substitui no espírito a força muscular, ou seja, esses espíritos têm mais condições de manipular os fluidos que são necessários às manifestações físicas do que teria um espírito cuja natureza do seu perispírito fosse mais etérea. Assim, se um espírito elevado quiser produzir esses efeitos, chama para executá-los um espírito que lhe é inferior. Pergunta 13. Se compreendemos bem o princípio vital, provém do fluido cósmico universal, o espírito retira do fluido cósmico universal o envoltório semimaterial, que constitui o seu perispírito, e é por meio desse fluido que ele atua sobre a matéria inerte. É isso mesmo? Resposta. Sim, o espírito anima a matéria, com uma espécie de vida artificial. A matéria se impregna de vida animal. A mesa, que se move aos olhos de todos, está impregnada de energia animalizada. Por isso ela obedece por si mesma ao comando do ser inteligente. Não é o espírito que levanta a mesa com a força dos braços, como o homem faz, com um fardo.
Quando a mesa se levanta do solo, é a própria mesa que, animada, obedece a uma vontade, a um impulso dado pelo espírito. Pergunta 14. Qual é o papel do médium nesse fenômeno? Resposta. O fluido animalizado do médium se combina com o fluido cósmico universal que o espírito acumula. É necessária a união desses dois fluidos, ou seja, do fluido animalizado do médium e do fluido cósmico universal para dar a vida à mesa. Mas não se pode esquecer que a vida é apenas momentânea e extingue-se quando a quantidade de fluido deixa de ser suficiente para animá-la. Observação. Isso explica as interrupções inesperadas de comunicações. A falta de fluido disponível faz com que a mesa cesse o seu movimento, dando a impressão que o espírito comunicante se ausentou. Comentário de Herculano Pires. Pergunta 15. O espírito pode atuar sem o auxílio de um médium? Resposta. Pode atuar sem o conhecimento do médium. Assim, muitas pessoas ajudam os espíritos na realização de certos fenômenos, mesmo sem o saberem. O espírito retira dessas pessoas como se retirasse de uma fonte o fluido animalizado de que necessita. Entendido dessa maneira, é que se pode dizer que a presença de um médium nem sempre é necessária, principalmente no que se refere aos fenômenos espontâneos. Pergunta 16. A mesa animada age com inteligência? Ela pensa? Resposta. Ela não pensa. Assim como não pensa um bastão com o qual se faz um sinal inteligente. Entretanto, a vitalidade de que a mesa se acha animada lhe permite obedecer ao impulso de uma inteligência. Desse modo, fica claro que a mesa que se move não se torna espírito e que também não se possui por conta própria nem pensamento nem vontade. Página 84. Observação de Kardec. Na linguagem usual, muitas vezes utilizamos uma expressão semelhante. Quando uma roda gira em alta velocidade, dizemos que está animada, de um movimento rápido. Pergunta 17. Qual é a causa que tem maior influência para a produção desse fenômeno? O espírito ou o fluido? Resposta. O espírito é a causa. O fluido animalizado do médium, combinado com o fluido cósmico universal, é um instrumento, ambos são necessários. Pergunta 18. Que papel desempenha a vontade do médium nesse caso? Resposta. Chamar os espíritos e ajudá-los a impulsionar os fluidos. Pergunta 18a. A ação da vontade do médium é sempre indispensável? Resposta. A vontade do médium aumenta a força, mas nem sempre é necessária, uma vez que o movimento pode produzir-se independente ou mesmo contra a sua vontade, o que comprova a existência de uma causa independente do médium. Observação de Kardec. Nem sempre é necessário o contato das mãos do médium para que um objeto se mova. Na maioria das vezes, esse contato só é necessário para dar o primeiro impulso. Uma vez que o objeto está animado, ele pode obedecer à vontade do espírito, sem a necessidade do contato material, dependendo da força mediúnica do médium ou da natureza do espírito. Aliás, nem sempre esse primeiro contato é necessário. E a prova disso está nos movimentos e deslocamentos espontâneos, que ninguém pensou em provocar. Pergunta 19. Por que nem todas as pessoas podem produzir o mesmo efeito e por que nem todos os médiums possuem a mesma força? Resposta. Isso depende do organismo de cada um e da maior ou menor facilidade na combinação dos fluidos. Depende também da maior ou menor afinidade que o espírito do médium
tem com os espíritos que encontram nele a força fluídica necessária. Acontece com essa força fluídica o mesmo que acontece com a força dos magnetizadores, ou seja, ela não é igual para todos. Sob esse aspecto, existem pessoas que são completamente avessas a essa força fluídica, outras em que a combinação dos fluidos apenas se verifica pelo esforço da sua própria vontade, outras ainda em que a combinação dos fluidos acontece de maneira tão natural e tão fácil que elas mesmas nem se dão conta do fato. Assim, essas pessoas, de forma inconsciente, servem de instrumento sem nem mesmo o suspeitarem, conforme já dissemos. Ver capítulo 5, Manifestações Físicas e Espontâneas. Página 85. Observação de Kardec. Sem dúvida, o magnetismo é o princípio desses fenômenos, mas não como geralmente se pensa. A prova disso é que existem magnetizadores poderosos que não conseguem movimentar uma simples mesinha de centro, enquanto outras pessoas, até mesmo crianças, que não sabem magnetizar, colocam os dedos sobre uma mesa pesada e fazem com que ela se agite. Portanto, se a força mediúnica não depende da força magnética, é porque existe outra causa. Pergunta 20. As pessoas chamadas de elétricas podem ser consideradas médiums? Resposta. Essas pessoas retiram de si mesmas o fluido necessário à produção do fenômeno e podem agir com o auxílio dos espíritos. Portanto, não são médiums, no sentido exato da palavra. Mas também pode acontecer que um espírito as assista e aproveite as suas disposições naturais. Observação de Kardec. Essas pessoas seriam como os sonâmbulos, que podem agir com ou sem auxílio dos espíritos. Ver capítulo 14. Médiuns, item número 6. Médiuns sonâmbulos. Observação. Emancipação anímica. Desprendimento do espírito do seu corpo físico. Pela emancipação anímica, um espírito encarnado pode descrever ocorrências que visualiza no mundo espiritual. Esse fenômeno, quando ocorre sem a participação de um espírito desencarnado, denomina-se fenômeno anímico. Entretanto, se essa emancipação tiver a participação de um espírito desencarnado, ela é denominada de fenômeno de mediunidade anímica. Pergunta 21. O espírito que age sobre os corpos sólidos para movê-los penetra na própria substância dos corpos ou permanece fora deles? Resposta. Acontecem as duas coisas. Já dissemos que a matéria não constitui obstáculos para os espíritos. Eles penetram em tudo. Uma porção do seu perispírito se identifica, por assim dizer, com o objeto em que ele penetra. Pergunta 22. Como o espírito faz para bater? Ele utiliza algum objeto material? Resposta: não! Da mesma forma que o espírito não utiliza os braços para levantar a mesa, ele não tem um martelo à sua disposição. O martelo de que ele dispõe é a combinação do seu fluido com o fluido do médium, que ele põe em ação para mover ou bater. Quando um espírito move um objeto, a luz permite que se veja esse movimento. Quando ele bate, o ar permite que o som seja escutado. Página 86. Ruídos. Pergunta 23. Compreendemos que seja assim quando o espírito bate num corpo duro, mas como ele pode fazer com que se ouçam ruídos ou sons articulados no vazio do ar? Se o espírito atua sobre a matéria, pode atuar também sobre uma mesa ou sobre o ar. Quanto aos sons articulados, eles podem imitá-los
como a todos os outros ruídos. Pergunta 24. Já foi dito que o espírito não usa suas mãos para levantar a mesa. Entretanto, em algumas manifestações visuais, apareceram mãos a dedilhar teclados, movimentando as teclas e produzindo sons. Nesse caso, o movimento das teclas não parece ser devido à pressão dos dedos? Essa pressão não é tão direta e real quanto a pressão que sentimos quando essas mãos nos apertam e deixam marcas na pele? Resposta: não se pode compreender a natureza dos espíritos, nem a maneira pela qual eles agem, por meio dessas comparações, que dão apenas uma ideia incompleta. É um erro querer que os procedimentos utilizados pelos espíritos sejam iguais aos dos homens. Seus procedimentos devem estar de acordo com a natureza de seus organismos. Já não dissemos que o fluido do perispírito penetra a matéria e com ela se identifica, animando-a como a vida artificial? Pois bem, quando o espírito coloca os dedos sobre as teclas, ele de fato os movimenta, mas não é pela força muscular que ele exerce essa pressão. Ele anima as teclas, assim como faz com a mesa. As teclas, obedecendo à vontade do espírito, se abaixam e fazem vibrar as cordas do piano. Acontece aqui uma coisa que é difícil de compreender, é que alguns espíritos estão tão pouco adiantados e tão materializados em comparação com os espíritos elevados que eles ainda conservam as ilusões da vida terrena e julgam agir como se ainda estivessem no corpo físico. Eles não percebem a verdadeira causa dos efeitos que produzem, do mesmo modo que um camponês não compreende a teoria dos sons que pronuncia. Perguntem a esses espíritos como eles tocam o piano e eles responderão que é batendo com os dedos nas teclas, pois acreditam que realmente é assim que o fazem. Produzem o efeito de maneira instintiva, mas não sabem disso. Apesar de o produzirem por ação da sua vontade, o mesmo fenômeno da combinação de fluidos acontece quando os espíritos falam e são ouvidos. Observação de Kardec. Por essas explicações, compreende-se que os espíritos podem produzir todos os efeitos que nós produzimos, mas por meios apropriados ao seu organismo. Algumas forças que são próprias dos espíritos substituem os músculos que os homens precisam para agir, do mesmo modo que a mímica substitui nos mudos a palavra que lhes falta. Pergunta 25. Entre os fenômenos citados como provas da ação de uma força oculta, ou seja, dos espíritos, existem aqueles que são evidentemente contrários a todas as leis conhecidas da natureza. Nesse caso, a dúvida não é legítima? Resposta. Acontece que o homem está longe de conhecer todas as leis da natureza. Se as conhecesse todas, seria um espírito superior. Aqueles que pensam saber tudo e pretendem impor limites à natureza são desmentidos a cada dia, mas, ainda assim, não se tornam menos orgulhosos. Ao revelar diariamente novos mistérios, Deus adverte o homem para que desconfie de seus próprios conhecimentos, pois chegará o dia em que o conhecimento do mais sábio será posto em dúvida. Vocês não veem diariamente exemplos de corpos animados por um movimento capaz de vencer a força da gravidade? A bala de canhão lançada no ar não supera momentaneamente a força da gravidade? Pobres homens que se consideram muito sábios e cuja vaidade é a cada instante contestada. Fiquem sabendo que ainda são muito pequenos. Pergunta 75. Item 75. Essas explicações dadas pelo Espírito São Luís são claras, categóricas e isentas de dúvidas. O ponto principal a ser ressaltado é que o fluido cósmico universal, no qual reside o princípio da vida, é o agente principal das manifestações.
Agente esse que recebe um impulso do espírito, seja encarnado ou desencarnado. O fluido cósmico universal, quando condensado, constitui o perispírito ou o envoltório semimaterial do espírito. No estado encarnado, o perispírito será unido à matéria do corpo físico. No estado desencarnado, ele está livre. Quando o espírito está encarnado, a substância do perispírito se acha mais ou menos fundida, mais ou menos colocada à matéria que constitui o seu corpo, se assim podemos dizer. Em algumas pessoas, em razão das condições especiais do seu organismo, existe uma espécie de emanação desse fluido, e é dessa emanação que resultam os médiuns de efeitos físicos. Existem médiuns que emitem o fluido animalizado em maior ou menor quantidade. Esse fluido animalizado pode se combinar de maneira mais ou menos com o fluido cósmico universal que o espírito acumula. A força mediúnica do médium está diretamente ligada à quantidade do fluido animalizado que ele disponibiliza, e também a facilidade que o espírito encontra em combinar esse fluido com o seu. A emissão de fluido animalizado pelo médium não é permanente, o que explica a intermitência da força mediúnica. Observação: fluido animalizado. Hoje, o fluido animalizado é mais conhecido com o nome de ectoplasma. Item 76. Façamos uma comparação. Quando queremos atingir um objeto colocado à distância, quem quer atingi-lo é o nosso pensamento. Mas o pensamento sozinho não pode realizar essa tarefa. Precisamos de um instrumento, um intermediário, que será dirigido pelo pensamento, um bastão, um projétil, uma corrente de ar, etc. Notem que o pensamento não age diretamente sobre o bastão, porque se o bastão não for tocado, ele não vai se mover. O pensamento, que é o próprio espírito encarnado em nosso corpo físico, está unido ao corpo pelo perispírito e não pode agir sobre o corpo sem o perispírito, como não pode agir sobre o bastão sem o corpo físico. Assim, o pensamento age sobre o perispírito. Por ser esta a substância com que ele tem mais afinidade, o perispírito, por sua vez, age sobre os músculos, que agarram o bastão e o fazem atingir o objeto. Quando o espírito está desencarnado, ele necessita de um instrumento que não pertence ao seu organismo. Esse instrumento é o fluido animalizado proveniente do médium. Com a ajuda desse fluido, ele torna o objeto apto a obedecer a um impulso da sua vontade. Item 77. Portanto, quando um objeto é posto em movimento, erguido ou arremessado no ar, não é o espírito que o agarra e o arremessa como faríamos com a nossa mão. O espírito satura o objeto com o seu fluido e combina com o fluido do médium. O objeto, momentaneamente verificado pela combinação dos dois fluidos, age como se fosse um ser vivo, apenas com a diferença de que, não tendo vontade própria, obedece a um impulso proveniente da vontade do espírito. Assim, o fluido vital, dirigido pelo espírito, dá uma vida artificial e momentânea aos corpos inertes, sendo o perispírito constituído por esse mesmo fluido vital. Conclui-se que, quando o espírito está encarnado, é ele quem dá vida ao corpo físico por meio do seu perispírito. O perispírito fica ligado ao corpo físico do homem, enquanto ele estiver vivo. Quando o perispírito se retira, o corpo morre. Página 89. Porém, se em vez de uma mesa esculpirmos uma estátua de madeira e, se o espírito agir sobre essa estátua, como age a mesa, teremos sob a ação mediúnica uma estátua que se move e que dá pancadas.
respondendo às nossas perguntas. Resumindo, teremos uma estátua momentaneamente animada de uma vida artificial, em vez de mesas falantes. Teremos estátuas falantes. Quanta luz essa teoria lança sobre uma infinidade de fenômenos até agora sem solução. Quantas alegorias e efeitos misteriosos ela consegue explicar. Item 78. Os incrédulos também contestam que o fenômeno da suspensão das mesas, sem um ponto de apoio, é impossível por ser contrário à lei da gravidade. Em primeiro lugar, responderemos a eles que a sua negação não constitui uma prova. Em segundo lugar, que se o fato existe por mais que ele contrarie a todas as leis conhecidas, isso só prova uma coisa, que ele provém de uma lei desconhecida e que os contestadores não podem ter a pretensão de conhecer todas as leis da natureza. Acabamos de explicar uma dessas leis, mas isso não é razão para que os incrédulos a aceitem, principalmente porque ela foi revelada pelos espíritos que já desencarnaram, em vez de ser revelada por espíritos que ainda estão encarnados e que têm assento na academia. Tanto isso é verdade que se o espírito de Arago, quando ainda vivo, tivesse enunciado essa lei, ele a teriam aceitado de olhos fechados, mas enunciada pelo espírito de Arago morto. Trata-se de uma utopia, de uma fantasia. E por que isso? Porque eles acreditam que Arago, estando morto, tudo nele também morreu. Não temos a pretensão de movê-los. Entretanto, como se essa objeção poderia confundir algumas pessoas, tentaremos respondê-la, colocando-nos no ponto de vista em que eles se colocam, isto é, ignorando, por um instante, a teoria de que as mesas são animadas de forma artificial. Observação. François G. Dominique Arago, 1786 a 1853, físico, astrônomo e político francês de grande cultura e muita inteligência. Item 79. Quando se produz vácuo na capânula da máquina pneumática, essa capânula adere com tal força ao seu suporte que é impossível suspendê-la, ou melhor, separá-la do suporte, devido ao peso da coluna de ar que faz pressão sobre a sua superfície externa. Quando se deixa entrar o ar, a capânula pode ser levantada com a maior facilidade, porque o ar que entra por baixo contrabalança o ar que a comprime pela parte externa. Entretanto, se ninguém lhe tocar, ela permanecerá aderida ao suporte por efeito da lei da gravidade. Por outro lado, se o ar que está na parte interna da capânula for comprimido, passando a ter uma densidade maior do que o ar que está na parte externa, ela se elevará, apesar da força da gravidade. Se esse ar comprimido entrar na capânula, de forma rápida e violenta, ela ficará suspensa no espaço sem nenhum ponto de apoio visível, assim como esses bonecos que giram em cima de um jato d'água. Porque, então, o fluido cósmico universal, que é o elemento básico de toda a matéria, acumulando-se em torno da mesa, não pode ter a propriedade de diminuir ou aumentar o seu peso específico relativo, assim como faz o ar com a espátula, com a capânula da máquina pneumática, assim como também faz o gás hidrogênio com os balões, sem que para isso seja necessário revogar a lei da gravidade. Será que, porventura, os contestadores conhecem todas as propriedades e todo o poder do fluido cósmico universal? Não. Pois então não neguem a realidade de um fato, apenas porque não podem explicá-lo. Observação.
Capânula é um vaso de vidro em forma de sino ou de pequena redoma. Voltemos à teoria do movimento da mesa. Item 80. Se pelo meio indicado o espírito pode levantar uma mesa, também pode levantar qualquer outra coisa, uma poltrona, por exemplo. Se pode levantar uma poltrona, também pode, se tiver força suficiente, levantá-la com uma pessoa sentada nela. Aí está a explicação do fenômeno da levitação que o Sr. Home produziu inúmeras vezes consigo mesmo e com outras pessoas. Ele o repetiu durante uma apresentação em Londres, com a finalidade de provar que os espectadores não eram vítimas de uma ilusão de ótica, fazendo no teto da casa uma marca a lápis, enquanto estava suspenso. Permitiu que as pessoas passassem por debaixo dele. Sabe-se que o Sr. Home é um poderoso médium de efeitos físicos. Nesse caso, ele era ao mesmo tempo a causa eficiente porque produziu o fenômeno, e o objeto porque ele evitava. Observação. Daniel Douglas Home nasceu em 1833, viveu até 1886. Ver descrição sobre o Sr. Home após item número 16. O Sr. Home combinava o seu próprio fluido animalizado, que emanava dele em grande quantidade, com o fluido cósmico universal, que constituía o seu perispírito. Ele saturava o seu próprio corpo com a combinação desses dois fluidos, e o seu corpo momentaneamente animado obedecia ao impulso proveniente da vontade do seu próprio espírito, e não da vontade de um espírito estranho, chamado para realizar a levitação. Esses casos são raríssimos, pois é necessária uma quantidade muito grande de fluido animalizado para que o fenômeno se realize. Aumento e diminuição do peso dos corpos. Item 81. Anteriormente falamos que é possível aumentar o peso dos corpos inertes. Trata-se de um fenômeno que às vezes produz e que nada apresenta de anormal, tanto quanto a enorme resistência que a capânula oferece à pressão da coluna atmosférica. Temos visto, sob a influência de certos médiums, objetos muito leves oferecerem resistência semelhante à da capânula e, em seguida, cederem ao menor esforço. Na experiência da capânula, ela na realidade não pesa nem mais nem menos do que o seu peso real, apenas parece mais pesada por efeito de uma causa exterior, no caso, a pressão atmosférica que age sobre ela, pressionando-a. Provavelmente é o que acontece com a mesa, pois a sua massa não foi aumentada, mas uma força exterior se opõe ao seu movimento, e essa causa pode estar nos fluidos ambientes que a penetram, como reside na pressão atmosférica, a causa que aumenta ou diminui o peso aparente da campânula. Se fizermos a experiência da campânula pneumática diante de um homem sem cultura, incapaz de compreender o que o agente responsável pela variação do peso é o ar, que ele não vê, não será difícil convencê-lo de que aquilo é obra do diabo. Talvez digam que esse fluido, por ser imponderável, seu acúmulo não pode aumentar o peso de um objeto. Concordo, mas observem que utilizamos o termo acúmulo apenas para fazer uma comparação e não para dizer que esse fluido se parece com o ar. O fluido que envolve a mesa é imponderável, mas nada garante que ele realmente seja. Desconhecemos a sua natureza íntima e estamos longe de conhecer todas as suas propriedades. Antes que tivéssemos conhecimento sobre o peso do ar, não se suspeitava dos efeitos desse peso. A eletricidade também é um fluido imponderável, mas pode fixar um corpo por meio de uma corrente elétrica e oferecer grande resistência a quem queira suspendê-lo. O corpo, assim, torna-se aparentemente mais pesado pelo fato de não vermos a corrente elétrica. Não seria lógico concluir que ela não existisse. Portanto, o espírito pode ter forças alavancas que não conhecemos. Todos os dias a natureza nos dá provas de que o seu poder não se limita ao testemunho dos nossos sentidos. Apenas por uma causa semelhante se pode explicar o notável fenômeno.
tantas vezes observado de uma pessoa fraca e delicada levantar com 2 dedos, sem o menor esforço, e como se fosse uma pluma, um homem forte e robusto, juntamente com a cadeira em que ele está sentado. As intermitências da faculdade mediúnica provam que a sua causa independe do médium que produz o fenômeno. Observações, corrente elétrica. Kardec refere-se à imantação de objetos por ímãs eletromagnéticos. Quando a corrente elétrica percorre um fio que está enrolado em uma barra de ferro, essa barra se torna um ímã. Como a emanação foi obtida por meio de uma corrente elétrica, esse ímã é chamado de eletroímã. Intermitência é uma interrupção momentânea. A faculdade mediúnica está sujeita a intermitências e variações que atestam a sua independência da vontade pessoal do médium. Essa independência pode ser determinada por condições orgânicas ou psíquicas, conforme explica Kardec. A intermitência da faculdade mediúnica também pode ser devida à participação ou não de inteligências estranhas ao médium, sem as quais ele não consegue a produção dos fenômenos de maneira satisfatória. Comentário de Herculano Pires, página 92.